Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema A Poesia como Força Ancestral. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada edição, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas parceiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha parceira Júlia Lúcia. Olá, Júlia! Olá, Catiana! Olá, ouvinte! Bem-vindos ao nosso podcast. E nossa convidada que encerra a primeira temporada do Vozes Femininas é Riane Leão. Ela é poeta e professora cuiabana radicada em São Paulo. Publica suas escrevivências, ou seja, seus escritos, na página no Instagram, Onde Jazz Meu Coração, e recita seus poemas em saraus e slams do Brasil. O trabalho de Riane Leão é pautado pela resistência das mulheres e focado na luta e no fortalecimento da arte e educação. Tudo Nela Brilha e Queima é seu primeiro livro lançado pela editora Planeta em 2017 e vendeu nada mais, nada menos de que 50 mil cópias. Também pela editora Planeta, a autora participou da antologia Querem Nos Calar, que reuniu 15 poetas de todas as regiões do Brasil. Em 2019, lançou seu segundo livro, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. É fundadora da Odara, English School for Black Girls, escola de inglês afrocentrada para mulheres negras que hoje conta com mais de 300 alunas. Riane é do Axé, filha de Oiá com Ogum e só sabe existir sendo ventania. Seja bem-vinda, Riane, ao Vozes Femininas. Olá, rainhas, eu agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui, feliz que vocês estão tocando esse projeto. E é isso, bora que bora. Vambora, só vamos, rainha. Muito obrigada mais uma vez por fechar a nossa primeira temporada, como a Júlia mesmo mencionou. É um presente ter você aqui no Vozes Femininas, né? Essa voz tão maravilhosa que eu conheço e que tenho o prazer, já tive o prazer de fazer parte aqui da sua escola também. Como a Júlia mencionou, Riane, a gente está fechando a nossa primeira temporada, né, deste podcast que nasceu no meio dessa pandemia de 2020. Então, assim, é um presente para nós ter você compondo essas 26 vozes femininas aqui que admiramos, que a gente respeita demais. Compartilhar as suas narrativas é uma confiança também que vocês tiveram conosco nesta primeira temporada. A gente abriu, Riane, o Vozes com a escritora negra que a gente ama, que eu sei também que você ama, Elisandra Souza. E estamos fechando com você. Ou seja, né, é o universo dizendo que a revolução é da mulher negra, né? E é também através da escrita que podemos fazer essa mudança de estruturas. No seu primeiro livro, Tudo Nela Brilha e Queima, vendeu mais de 50 mil cópias, um sucesso de vendas. Você saiu de Cuiabá, imaginava esse sucesso? É a primeira pergunta que eu faço aqui, né? Uma cuiabana já se imaginava esse sucesso? E também, Riane, quais são as suas referências, né? Quem são as pessoas que te inspiram e que você tem como referências para chegar até onde você está neste momento? Ai, vamos lá, é tanta coisa. Eu acho que talvez imaginar o meu sucesso seja botar fé no meu trabalho. Se for sobre isso, eu sempre acreditei muito no que eu escrevia, assim. Quando eu mudei para São Paulo, do Centro-Oeste para o Eixo Sudeste,
eu tinha uma outra bagagem também. Eu ainda estava num longo processo de resgate de raízes. Eu nunca tinha frequentado um sarau, um slam, e todo esse contato que eu tive com a poesia foi em São Paulo mesmo. Então, a literatura ela foi surgindo como uma urgência de contar a minha história, como uma urgência de me rever, como uma urgência de me significar. Eu não gosto muito de usar ressignificar, porque eu acho que significaram para mim primeiro. Então, como uma urgência de me significar. E foi em São Paulo que eu tive acesso a essas escritoras negras, e aí eu reformulei assim, toda a minha biblioteca. Hoje em dia, minha biblioteca é quase 100% toda de mulheres negras. E dentro disso eu conheci Elisandra Souza, Luz Ribeiro, Raquel Almeida, Débora Garcia, Aline Anaia. Tenho muitas referências que andam comigo, Gabi Niarai, Ingrid Martins, Gabrielê, Jade Quebra, então, e Mel Duarte. Tem tanta gente, né, que agora, se a gente for falar de todas as referências, nem cabe dentro do tempo mesmo. Então, acho que essas referências elas foram surgindo de acordo com o que eu fui vivendo em São Paulo. Então, cheguei em São Paulo e passei por vários episódios de racismo dentro da faculdade, muita coisa aconteceu, e dentro desses episódios eu também fui conhecendo outras mulheres negras que foram me guiando. E aí que surgiu essa necessidade da escrita. Então, desde que eu mudei para São Paulo, a minha trajetória literária agora vai fazer 13 anos, e então é exatamente 13 anos que eu estou em São Paulo. E desde o primeiro dia que eu estou em São Paulo, eu escrevo muito, sempre escrevi muito, e essa escrita era essa necessidade de ter uma companhia também, porque eu encontrei em São Paulo uma cidade muito antes, né, de encontrar os saraus e os slams. A cidade era grande demais. Eu era maior que a cidade, mas eu ainda não sabia. Então, eu estava nesse processo de me descobrir tudo, assim. E São Paulo me parecia uma cidade muito livre e imensidão, uma cidade de imensidão. Eu vinha de Cuiabá, que é a minha raiz, e eu honro as minhas raízes, eu honro a minha cidade materna, que é onde está a minha família. Eu também tenho outra família aqui, que é a minha família de santo, então os orixás me deram de presente essa ancestralidade que está presente em todos os lugares. E eu acho que Cuiabá, para mim, é isso, essa terra quente, esse sol. Eu sou uma mulher solar, e eu só descobri o quanto eu poderia iluminar depois de conhecer essas referências que eu citei agora. Que maravilha! E não é fácil, né, Riane? Você está falando, né, 13 anos em São Paulo, viver da escrita, não deve ser fácil essa sua jornada também, né? Eu acho que eu não vivo só da escrita, né? Tenho a escola, mas hoje em dia já praticamente vivo da escrita, então acho que é a gente entender a trajetória, assim, né? Geralmente, quando a gente vê... Eu costumo dizer que a ascensão de mulheres negras é um caminho muito solitário. Eu converso direto isso com a minha companheira, que também é uma poeta, também uma mulher negra em ascensão, que é a Carol Dalfarra, e a gente conversa muito sobre isso, assim, quando as pessoas veem os lugares que a gente chegou, devia ser uma inspiração, um conjunto, né? Porque quando uma sobe, todo mundo sobe junto. Mas, obviamente, existem muitos traços de colonização na gente ainda, e que a gente está compreendendo e se desfazendo aos poucos, né? O processo de descolonizar o olhar e andar junto também é demorado. E acho que quando a gente vê essas mulheres que escrevem, a gente tem que compreender suas trajetórias. Então, muita coisa aconteceu nesses 13 anos, né? Eu já trabalhei de garçonete, durante 8 anos eu fui recepcionista, e dentro disso a literatura foi entrando. Eu trabalhei com arte de rua, enfim. E aí, dentro dessa rotina, que era corrida também, e cheia de, eu digo que cheia de caos e flores, nessa época mais caos do que flores, eu fui encontrando caminhos e brechas para a literatura não morrer em mim. Porque a gente costuma dizer que é importante encontrar a nossa voz, mas, na verdade, é importante não deixar ela embora também, né? O mundo é mundo demais. Então, para eu florescer e cultivar a minha voz, tive que passar por muita coisa. Isso tanto dentro quanto fora, né? Riane, fica muito claro que você tem uma conexão com o espaço público, com a cidade propriamente dita. Você é fundadora da Odara English School for Black Girls, que podemos considerar um negócio de impacto social, porque ela promove o acesso de mulheres negras a uma escola de inglês com uma metodologia afrocentrada e com valores acessíveis. Riane, onde fica a Escola Odara e há quanto tempo existe esse espaço? E, para você, qual a importância da localização
dela nesse território enorme que é São Paulo? A escola vai fazer 4 anos. Na verdade, eu já dava aulas particulares para mulheres negras antes da escola, e essa ideia surgiu junto com uma amiga minha, na época, da gente criar uma metodologia afrocentrada que fosse acessível, né? E a gente trazer as nossas com a gente. Eu costumo dizer que não há degrau que eu suba sozinha. Então, toda vez que eu subo um pouquinho, alguém está subindo comigo. É inevitável que tenha alguém do meu lado, assim, sempre vai ter. E aí, a relação que eu tenho com a cidade é uma relação de entender o meu corpo também enquanto território, né? E foi em São Paulo que eu entendi esse meu corpo negro multiterritórios, porque eu sou plural, eu sou muitas coisas em uma, eu sou muitas em uma também. E aqui, conforme eu fui resgatando a minha ancestralidade, eu tive muitas mulheres negras do meu lado para resgatar o meu processo ancestral, entender passado, presente e futuro, entender o que é sankofa, entender trabalhos de continuidade, entender o que é plantar para todas, todes, né? Entender o que é existência coletiva. Mais do que resistência coletiva, eu acho que eu falo bem mais de existência coletiva. E foi em São Paulo que eu entendi tudo isso. E acredito que em algum momento tem uma frase da Maya Angelou que ela fala que tudo que a gente aprende, a gente tem que passar para frente, né? Em algum momento, eu fiquei pensando que eu poderia partilhar essa linguagem, né? Eu aprendi inglês sozinha, obviamente tinha uma base da escola, mas traduzindo música e tudo mais. Em algum momento, conversando com essa minha amiga, a gente falou, acho que a gente poderia usar o inglês, ela também já tinha lecionado. Eu comecei a lecionar em escolas tradicionais e não tive boas experiências. E quando eu comecei a lecionar para mulheres negras, foi na sala da minha casa. Eu morava numa kitnet na Vergueiro, na época. Eu acho que se a gente tivesse muita grana, a gente faria uma revolução sensacional, mas com pouco recurso a gente já faz revoluções homéricas também, né? E foi na sala dessa kitnet que começaram essas aulas aos sábados, e do boca a boca foi crescendo. Aí eu dei aula em outros espaços também, até ter o meu próprio espaço, que é na República. Agora a aula está totalmente online por conta da pandemia, e também porque não valia a pena a gente continuar com essa sala, mas essa sala foi uma grande conquista coletiva, porque quem esteve lá um dia sabe de tudo que era feito ali, de tudo era ritualístico, eu acho, né? Cada aula era uma sala bem bonita, né? Desculpa interromper, mas uma sala bem bonita, porque eu fui aluna. Sim, foi uma grande aluna minha, inclusive, que me marcou muito. Então, ali dentro, tinha uma mulher preta de turbante desenhada, tinha os cartazes das meninas, e a próxima sala vai ter também, porque se o orixá quiser, logo menos esses tempos pandêmicos vão se abrandar. Então, dentro dessa sala, a gente fazia muito mais discussão, era um ritual, era uma dança. Toda vez que a gente se encontrava, tinham ancestrais dançando com a gente o tempo todo, e eu sabia, porque eu via. E ali foi essa conquista de ter um espaço, essa conquista de não depender de outras pessoas para ter um espaço, porque a gente não tinha tido boas experiências nos espaços alugados também. E ali, embora fosse alugado, era nosso, né? Não tinha, era meu e das alunas. Era localizada na República, na época pensando que tinha o metrô de linha amarela e o metrô de linha vermelha, e seria mais fácil para conectar as meninas. Obviamente, o sonho maior é ter uma filial em cada quebrada de São Paulo, e quem sabe isso vai acontecer. Eu acho que a escola está no processo de crescimento, muito axé para esse caminho. Foi Yansan que deu o nome da escola, foi Yansan que quis que esse projeto se propagasse e continuasse. Então, o nome da Odara veio quando eu estava no Hong Kong, em sonho. Eu pedi para sonhar com o nome, e aí sonhei, já deixei anotado. Acho que tudo que aconteceu para que essa escola se firmasse, porque ela passou por uma época de processo de firmamento, como tudo passa, e hoje em dia ela está firmada em suas raízes, né? A gente já sabe de onde veio e para onde a gente está indo com esse projeto. E ali dentro agora eu tenho uma equipe, tenho uma produtora, tenho uma coordenadora pedagógica, a produtora é a Leidiane, a coordenadora é a Jennifer, e a professora que está com a gente agora é a Beatriz. E aí tudo foi se dando, porque em algum momento eu tinha 10 turmas só para mim, e aí eu falei, não dou conta de tudo sozinha. Eu acho que em algum momento também a gente tem que ver que a gente não dá conta de tudo sozinha e assumir isso, né? Não basta que a gente veja, a gente tem que assumir que a gente não precisa fazer os nossos caminhos sozinha. E aí fui amplificando essa equipe hoje em dia, bênção na minha, porque a gente tem cerca agora de 250 alunas, e é muita aluna, muitas questões, muitas especificidades, muitas questões de aprendizado também, e de autoestima. Então, acho que a escola ela tem trazido isso. E quando eu penso
Territorialmente, na Odara, para além do território fixo da onde ela se localizava, porque agora a gente está online, eu penso que eu tenho resgatado junto comigo muitos corpos território. Tem alunas minhas que nunca tinham usado o cabelo natural até entrar na escola. Uma vez uma aluna minha veio no meu ouvido e falou: hoje é a primeira vez que eu estou usando o meu black. E tinha alunas que nunca tinham tirado uma selfie delas, selfie só pode ser delas, né? Mas, enfim, nunca tinham tirado uma selfie. Tinha alunas que nunca tinham pensado sobre elas enquanto reinado. Então, a escola é sobre linguagem, sim, porque eu acho que a gente tem que... A linguagem é poder, linguagem é ascensão, linguagem é ocupar espaços, mas mais do que isso, é ocupar esses espaços falando inglês e sabendo do seu valor, e sabendo que você é uma rainha, e sabendo de onde você veio, né? Existe uma coisa que eu sempre digo em relação a ocupar espaços. Primeiro, que a gente não precisa ocupar todos eles, porque a gente tem que estar só nos espaços que não nos adoecem. Segundo, que os espaços que a gente vai ocupar, que a gente vá para eles com as nossas raízes firmes, né? Com a gente sabendo por que a gente está ali, com a gente sabendo quem está indo ao nosso lado e com a gente sabendo que a gente está findando ciclos de adoecimento. É isso, eu estou aqui te escutando e já fico já emocionada por relembrar todo o processo que eu passei pela Odara, que é tão importante de autoestima, né? E afirmação, né? Enquanto mulheres negras que somos. Riane, eu ia te perguntar também, ainda tem vaga para quem, nosso ouvinte que está aqui escutando Vozes Femininas, quer começar 2021 fazendo parte aí da escola, como é que encontra vocês, como é que pode procurar vocês? Beleza. A gente está com o Instagram e com o Facebook, mas agora acho que é mais fácil pelo Instagram, né? Odara English School. No próprio Instagram tem o WhatsApp para falar com a gente, o telefone. A gente também tem o e-mail, odara.school@gmail.com. Ainda estamos em processo de fechamento de semestre, por isso a gente não divulgou as vagas, mas pode mandar e-mail, porque a gente tem lista de espera, né? Então, a gente já tem pessoas que estão nessa lista de espera desde janeiro do ano passado, e aí a gente vai tentando abrir, a gente agora está com vários níveis diferenciados, e aí em breve a gente vai divulgar no Afrotrampos e no próprio Instagram essas vagas que a gente vai abrir. Maravilhosa ela. Ouvinte, também fica tranquilos e tranquilas, que vamos deixar na legenda todas as informações da Odara, para quem quiser conectar e contatar, né, e fazer parte aí. Porque, Riane, eu não esqueci não do nosso rolê nos Estados Unidos falando inglês fluente, viu, amiga? Com certeza. As alunas sabem o quanto eu falo que a gente vai ter um avião próprio, vários aviões, porque aí vai ser muita gente. Meu sonho é ter um prédio inteiro do Odara, ensinando todas as linguagens, em todas as suas pluralidades, só que de forma afrocentrada, colocando acompanhamento psicológico, porque eu acho que é essencial a gente cuidar da nossa saúde mental em qualquer processo de aprendizado. Eu tenho sonhos grandes e Ansan sonha grande junto comigo, e eu acho que tudo vai ser realizado. E esse sonho do avião, a gente vai viajar junto, primeiro a gente pode passar ali pelos nossos territórios ancestrais, mas a gente vai dar close nos Estados Unidos, sim, e eu acho que é sobre a gente conhecer todos os lugares e a gente, nesses lugares, buscar nossos quilombos, buscar os nossos, buscar a nossa cultura, buscar o afrocêntrico, buscar a nossa casa. Eu acho que a gente tem diversas casas por aí, né? Sim, e eu tenho muitas saudades de aquilombar com você e com todas as Odaras, né, que eu fiz parte. Ai, que saudades, meu Deus, saudades, show, Corona. E assim, quando você fala, né, eu amo mulheres negras empreendedoras e que causam impacto social. Então, a Odara, para mim, é um exemplo, é um modelo de negócio de impacto social que transforma e que muda a estrutura dessa sociedade, né, que é tão opressora. E aí você vê, né, Júlia, ela faz a ponte, né? Porque a gente trabalha a autoestima tanto no negócio, porque a Odara, trabalhando o nosso inglês, como também na sua escrita, nos seus livros, que eu sou fã também, que eu amo, né, Riane? Então, maravilhosa. A gente está encerrando nossa temporada, já falei. Então, está um presente. Eu estou aqui nervosa, eu estou emocionada por ter você, porque esse programa também vou ficar emocionada porque hoje é terça, dia de Ogum. Então, Riane, ter você aqui no nosso programa é um presente de Ogum, é um presente de Oiá, né? Você, como filha dele, não seria diferente, não seria, né? Seria estranho se você não fosse essa pessoa próspera, generosa que você é. Eu gostaria que você celebrasse, né? Compartilhasse conosco, com o nosso ouvinte, uma poesia para a gente celebrar a vida,
para a gente celebrar a nossa resistência, para a gente também celebrar as nossas forças ancestrais, dos nossos orixás, que permitem esse encontro e que permitem hoje a gente estar aqui conversando. Eu estou bem emocionada, desculpa ao nosso ouvinte, mas é porque, para mim, é muito importante terminar a primeira temporada, importante terminar com o Riane e importante terminar com o Ogum. Então, Riane, a voz é sua. Fala aí. Lindeza, acho que nem tem que pedir desculpa por se emocionar, né? Se emocionar é um presente. Quando a gente vira água, os ancestrais estão sorrindo para a gente. Ogum é meu paizinho também, Ogunhê. Eu fiquei pensando aqui que poesia fazer. Eu tenho feito muito uma poesia que é sobre estar viva, e acho que eu vou terminar com ela, porque, especialmente agora, em tempos pandêmicos, acho que é importante a gente falar de saúde mental, mais do que importante a gente buscar acompanhamento terapêutico. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que está todo mundo compreendendo o caos de dentro e o caos de fora, né? E é importante a gente organizar a bagunça. Não quer dizer que a bagunça vai ser eliminada de vez, mas é importante a gente organizar a bagunça. E eu tenho feito esse poema, eu fiz vários trabalhos com esse poema nesse ano, e acho que seria interessante finalizar com ele também, porque mais do que um poema sobre depressão, ele é um poema sobre a importância de estarmos vivas, né? A importância de não desistirmos de nossas vidas, a importância de estarmos aqui, a importância de projetos como esse, a importância de projetos como a Odara, e saber que a nossa existência, enquanto pessoas pretas, foi sonhada. A gente não surgiu do nada, a nossa existência é planejada e sonhada pelos ancestrais para a gente estar aqui agora, plantando o que a gente está plantando. E a gente não vai ver mudanças só depois, a gente já vê mudanças agora, né? Com a Odara mesmo, as alunas entrando em trabalhos que precisam do inglês, as alunas passando em provas de mestrado, as alunas se encontrando enquanto reinados. Então, o não desistir é sobre isso. Eu postei esses dias, Oiá sonhou comigo há mais de 1000 anos. E isso a gente sente, né? Eu, obviamente, já tive sonhos, já tive experiências no terreiro que me mostram isso o tempo todo, mas isso a gente sente dentro da gente, a gente sabe que ontem eu estava dando uma aula sobre isso. A gente sabe que todo espírito tem um propósito, todo espírito ancestral tem um propósito, e acho que é importante. Isso eu aprendi com a Catiúcia Ribeiro, e eu aprendi também com o Renato Nogueira, que são os estudiosos que eu estava falando ontem na minha aula. Bom, falei, né? Vou fazer esse poema, então, que acho que é um poema de levante, e a gente tem precisado de poemas de levante. Eu também gosto de falar nas minhas poesias sobre possibilidades. Obviamente, eu também posso falar de dor, então, mas eu prefiro transformar a dor em possibilidade, senão eu vou permanecer estagnada. Vamos lá. Eu queria tanto que alguém tivesse escrito um poema sobre isso, queria tanto que não fosse eu, que tivesse escutado Tenha Pensamentos Felizes. A felicidade é uma escolha. Ai, mas todo mundo fica triste. Depressão, bobagem, frescura. Toma um chazinho, não toma remédio, não. Isso aí é falta de Deus. Eu queria saber a fórmula exata da empatia, como eu queria, para te mostrar. Quem sabe você troca a frase "eu tenho medo do que você pode acabar fazendo por". Você é importante, sabia? O seu medo da palavra suicídio nunca fez uma vítima menos. Depressão é água que não dá pé, é quando tudo e nada são urgência, é silêncio gritado. Depressão é quando o pedido de socorro mora na ausência constante, é quando ninguém sabe lidar e ainda esperam que você saiba. Depressão é céu vermelho de inverno, é engolir a própria voz, é quando estar quebrada parece ser a única realidade que eu conheço, é quando por mais que eu tente dizer sim, meu corpo continua dizendo que não. E você continua falando comigo como se eu fosse os amigos que foram embora, como se eu fosse todos que não me protegeram, como se eu fosse o meu passado, como se eu fosse o meu abuso, como se eu nunca tivesse morrido, como se eu conseguisse chorar. Você parece ter certeza do que eu sou, mas não se interessa em ser a minha carne por um tempo, ou em me perguntar como anda o meu fôlego quando eu acordo de manhã. Nem quer saber com que potência meus vazios me engolem. Se sinto mais raiva que tristeza, ou mais tristeza que raiva. Se há dias em que me sinto livre, ou se nem sinto mais nada. Comigo ninguém pode, ou sou eu que não posso com ninguém? Aos que se foram, peço a Oxalá que lhes dê a paz que aqui não encontraram, mas e quanto aos que ficaram?
Se tudo que é bonito tem uma consequência, eu penso nisso todo dia. Quanto do sangue do poeta você vê na poesia? Ontem alguém me perguntou, quando é que você vai falar de amor? E eu respondi, e trazer a minha vivência aqui é falar de quê? Me reconhecer prioridade é falar de quê? Mas hoje serei mais do que um diagnóstico, porque apesar de toda a maldade do mundo, coisas bonitas continuam acontecendo sem o nosso controle, que hoje eu seja uma delas. Minha voz é um strong, vale a pena ser ouvida, e meu corpo também fala, é em mim que está a saída. Hoje eu não vou para a lista de pretos que se foram essa lista que todo mundo cita, que hoje eu reconheço até na fraqueza um motivo para a revolução. Hoje serei minha própria cura, hoje não terei vergonha, hoje não vou esperar que me salvem, e se não houver ninguém para me dizer que sou sagrada, que eu seja a própria deusa de minhas águas salgadas, que eu me perdoe, que eu me recomece, que eu me renomeie. Hoje a doença pode até me consumir, mas não pode me chamar de lar. Serei minha casa, mesmo que só eu me faça visita. Hoje não estarei no olho do furacão, hoje serei o furacão. Hoje eu tô viva, hoje eu escolhi o gosto da coragem. Hoje eu tô viva, hoje eu tô viva, hoje eu tô viva, hoje eu tô viva. E quem sabe, me vendo aqui viva, outras pessoas escolham permanecer vivas também. Uau! Viva, viva, viva! Que coisa linda! É. Hoje estamos vivas. Estamos vivas. Permaneceremos. É isso. Olha, eu ainda sigo emocionada. Riane, que coisa linda. Estou emocionada. Foi demais, assim, o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua narrativa, porque você é grandiosa, né? A gente ficaria aqui 5 horas de episódio só falando de Riane Leão. Então, assim, é muito tempo, só que a gente não tem todo esse tempo do mundo. Mas esse pouco que você compartilhou para a gente já é muito, já é grandioso. Eu só desejo boas festas, bons ventos, que Oiá sempre sopre bons ventos no seu caminho, que sua estrada sempre esteja aberta, que Ogum sempre lhe abençoe, com bons trabalhos, com prosperidade, vida longa. A gente faz parte 2 de Riane em 2021. Axé, com certeza. Com certeza, para a gente poder falar de muitas outras coisas, porque a Riane tem um mundo de coisas para se falar. Mas é isso, vai ficar para parte 2 agora, em 2021. Muito obrigada por tudo. Estamos fechando com chave de ouro, eu estou emocionada. Vai aí, Júlia, toque. Realmente é de um impacto, de uma força, de uma lucidez, é um transbordo de generosidade. Eu também estou aqui impactada. Muito obrigada pela sua participação e com certeza 2021 teremos parte 2, não é mesmo, Catiana? Me chama que eu vou. Gente, eu agradeço pelo convite de vocês, fico muito feliz. Me chamem novamente, que eu virei novamente com certeza. Okay. Que os orixás abençoem o caminho de vocês, que os orixás abençoem esse projeto do podcast, que vocês possam amplificar vozes como vocês têm feito e que nossas vozes voem os 7 cantos do mundo, que eu acho que 4 cantos é muito pouco. Fiquem bem, fiquem seguras, fiquem vivas e que a gente permaneça criando, que a gente permaneça sendo criativas, que a gente permaneça em proximidade ancestral, que a gente permaneça próximo de Ogum, próximo de Oiá, e que minha mãe Ansan sopre bons ventos no caminho de vocês. Muito, muito obrigada por esse convite. Axé pra gente. Axé pra gente. Muito obrigada, irmã. Até uma próxima. Se cuida. Até breve. Beijo, Até. rainhas. Nossa, que beleza, Riane, hein? Coisa linda! Todas as informações vão estar na nossa legenda. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina tão maravilhosa, tão linda, tão cheia de vida, que foi a nossa convidada da última temporada de 2020, Riane Leão. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com os amigos, com as amigas e com os amigos. Pessoal, só em 2021 vamos voltar. Então não vou falar que toda segunda-feira vai ter um episódio, porque agora, né, em janeiro não terá, né? Então, assim, muito obrigada por acompanhar a gente nesses meses, por ter feito parte do Vozes Femininas. Muito, muito obrigada a todas, a todos e a todos. Júlia, muito obrigada pela parceria
aqui no Vozes Femininas. Até o ano que vem. Tô com fé em Deus. Até o ano que vem, Catiana. E só para reforçar que a equipe do Vozes vai fazer um recesso para pôr a vida em ordem, repor as energias e voltar em fevereiro de 2021 com muita novidade e, é claro, muitas vozes femininas compartilhando as narrativas delas, que são também as nossas narrativas. Aproveite esse período para maratonar e ouvir aquele episódio que ficou pendente em sua lista. Acho que é uma ótima estratégia para se inspirar para esse ano que está chegando. Espero que com todas as vacinas possíveis, saúde, desafios e mais vozes femininas. E por conta do isolamento social, esse último episódio do Vozes Femininas, temporada 2020, foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, por favor, desconsidere. O Vozes Femininas tem a apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Identidade e produção visual de Ju Dias, da agência Bora Lá. Produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. Edição e mixagem minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes Femininas. Até mais. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast